fala das infrações disciplinares. Porém, na necessidade de executar o contrato, eu não tenho título e vou ter que me socorrer necessariamente do requerimento de arbitramento judicial solicitado ao magistrado na ação na qual eu atuei. Portanto, contrato escrito é uma regra, mas uma regra não absoluta, importante para a execução. Agora, anote aí no seu caderno, existe um caso em que o contrato deve ser obrigatoriamente escrito, não se admitindo, portanto, o contrato verbal. É a hipótese prevista no artigo 38 do Código de Ética. Um contrato diferenciado, especial, contrato com cláusula de cota litis. Essa pode ser uma questão dessa nossa prova da OAB. É um contrato que, como disse, só pode ser escrito e que tem duas regrinhas que podem ser cobradas pelo examinador na tua prova. A primeira é um contrato que admite o recebimento em bens do cliente. Eu posso receber em bens do cliente desde que eu comprove a sua impossibilidade para o pagamento em dinheiro. A impossibilidade financeira do cliente, portanto, neste contrato específico, artigo 38 do Código de Ética, permite o recebimento em bens. A outra regra importante do contrato com cláusula de cota litis é de que o advogado não pode obter com a demanda um proveito maior do que o obtido pelo seu cliente. Ah, como assim, professora Laura Di? Não ficou clara essa última explicação do contrato com cláusula de cota litis? É o seguinte, esse contrato, ele tem uma cobrança em percentual. O advogado pode receber em bens, recebendo parte daqueles bens objeto da ação. Só que, ao ser agregada a sucumbência ao valor percentual pactuado, esta diferença, eu tenho o pacto de honorários, o valor contratado percentualmente e mais a sucumbência. E o que é a sucumbência? A sucumbência é a verba paga ao advogado que venceu a demanda pela parte vencida. Então, se eu cobrar honorários percentualmente e ainda tiver a sucumbência agregada ao valor pactuado, recebendo no todo mais do que o meu cliente, nessa relação, eu cometi infração. Então, a regra, repetindo, é de que, agregada a sucumbência ao valor pactuado, os honorários não podem superar a vantagem recebida pelo cliente. Leia para os seus estudos, artigo 38 e o parágrafo único do Código de Ética. E, por fim, vamos entrar, obviamente, nas espécies de honorários. Nós trabalhamos a questão da proporcionalidade, nós trabalhamos a questão do contrato escrito e temos que saber quais são as espécies de honorários a que nós, advogados, temos direito. São 3 espécies. A primeira espécie, temos falado desta espécie até agora, honorários contratados, honorários combinados, pactuados, da melhor forma entre cliente e advogado, numa vontade não viciada, sem a presença de cláusulas abusivas, sem onerosidade excessiva, sem a locupletação indevida por parte do advogado. Tema desta notícia do dia de hoje, que trabalhou a cobrança abusiva dos advogados de Jales, aqui em São Paulo. Se os meus honorários pactuados devem ser cobrados com moderação, e esta é a nossa terceira regra entre aquelas 3 principais, cobrança dos honorários com moderação. Eu tenho que entender
com o mínimo bom senso que, se os meus honorários devem ser moderados, eu não posso cobrar valores ínfimos, irrisórios, nem tampouco valores abusivos. Valores que não justifiquem a prestação do serviço. Mas prestem atenção, quando o Código de Ética fala que os honorários devem ser cobrados com moderação, ele traz elementos que vão nos direcionar para essa cobrança. Saber cobrar e como cobrar é um assunto importante para nós, que estamos nos preparando para o exame de ordem, e para daqui a pouco, quando nós estivermos atendendo o cliente. O Código de Ética traz esses elementos falando sobre a complexidade da causa, o local de execução dos serviços, o renome do profissional, a prática de foro. Então, eu tenho aí alguns critérios objetivos e subjetivos que nos apoiam para cobrar sempre com moderação. Portanto, desta regra, nós temos que tirar duas possíveis infrações disciplinares. Cobrar honorários irrisórios é infração e cobrar honorários abusivos também configura infração. Nós vamos ver isso no artigo 34, onde temos todas as infrações ético-disciplinares e também nas regras sobre honorários no Estatuto e no Código de Ética. Foi essa a razão que o Ministério Público Federal promoveu a ação civil pública contra os advogados, porque nas ações relativas a salários-benefícios, em ações de previdência, os advogados cobravam percentual acima do fixado na tabela de honorários da OAB e ainda alguns deles exigiam dos clientes 6 meses do salário-benefício na íntegra, 100% do salário-benefício a título dos honorários. O que disse o Procurador de Justiça? Que esta cobrança abusiva de honorários por parte dos advogados macula a imagem da Justiça Federal. Óbvio que macula a imagem da OAB, da advocacia, mas olha a visão do procurador, macula a imagem da Justiça. Por quê? Porque se a Justiça aceita esta cobrança abusiva, ilegal, a Justiça é conivente, ela avaliza essa atitude do advogado. Mas o que pode ser perguntado na nossa prova é a visão da OAB sobre essa cobrança abusiva. E aí, na OAB, a posição é a de que se há cobrança abusiva ou não, o órgão competente para apurar isso e eventualmente punir os advogados é a OAB, ninguém mais. Não cabe à Justiça Federal, ao Ministério Público, decidir se o advogado cobra honorários abusivos ou não. É a OAB o órgão responsável por esse controle e pela eventual punição. Vejam, se a OAB estabelece um valor específico, percentuais específicos, na tabela de honorários, e se esses valores, quando são pontuais para as determinadas atuações, eles são mínimos, abaixo dos quais o advogado não pode cobrar, nós temos um piso. Nós temos um limite determinado pelo nosso órgão de classe, pela própria OAB. Nosso examinador pode perguntar qual é o órgão da OAB competente para fixar os valores da tabela de honorários. O órgão competente é o Conselho Seccional. Professora Laura Di, e os valores máximos? Acima da tabela, eu não tenho um teto. Portanto, o advogado pode cobrar quanto quiser? Não é bem assim, porque o Código de Ética diz que eu devo cobrar com moderação. Moderação significa não cobrar honorários injustificáveis, de acordo com aquele patamar que o advogado se encontra no
mercado, e vamos colocar aspas, porque a atividade